Olá, bem-vindos. Então, hoje nós vamos ter uma palestra sobre abelhas, no Dia Internacional das Abelhas. Então, foi uma coincidência muito agradável, espero que todo mundo goste. Então, hoje quem vai conversar com a gente é o professor Michel. Então, Mi, muito obrigada por ter aceitado o convite de fazer a palestra para a gente. E vamos lá. Bem-vindo, boa noite, boa tarde a todos e todas. Como a Patrícia já falou, meu nome é Michel, eu nem vou falar meu sobrenome porque é impronunciável, até para mim, então eu nem vou tentar. Eu vou falar para vocês hoje um pouquinho das minhas experiências que eu tive desde 1996, então já faz muito tempo que eu estou estudando abelhas aqui no Brasil. Eu sou austríaco, nascido, crescido e estudado em Viena. Fiz biologia lá, e durante o mestrado, doutorado e vários pós-doutorados, eu fiz estudos em Ribeirão Preto, São Paulo, e depois eu mudei para Mossoró, Rio Grande do Norte, onde eu passei num concurso para professor. Então eu vou mostrar um pouquinho todas essas experiências que eu tinha desde 96 para vocês. Foi um trabalho muito grande, e ainda está sendo um trabalho muito grande que a gente tem feito sobre abelhas sem ferrão. Então, no começo da minha vida, agora eu vou ter que tentar iniciar aqui meu computador. Agora está dando um chute aqui. Aqui, ó. No começo da minha vida, isso aqui sou eu. Esse aqui é meu irmão mais velho. Eu nasci no pleno inverno, lá em Viena, pleno inverno em Viena. Naquela época, hoje em dia também não é mais tão assim. Pleno inverno em Viena significa muita neve. Tá? Então, quando eu era bem criança, nem sabia o que é uma tal dessa abelha. Então, para mim, a abelha era uma coisa desconhecida. Depois, quando você fica crescendo, aqui eu de novo, dessa vez já um pouco mais crescido, agora já com o segundo irmão aqui. Depois, quando você cresce, você fica brincando aqui no jardim, no mato, aí você está sendo picado por abelhas. Então, uma coisa que você sabe que definitivamente abelhas têm um ferrão. Aí veio meus estudos, minha faculdade. Um professor lá na faculdade escreveu um cartaz que ele está procurando pesquisadores para estudar abelhas sem ferrão no Brasil. Então, nesse momento, aqui eu de novo, com menos cabelo do que agora. Então, naquela época, realmente, fiquei com dúvida. O que é uma tal dessa abelha sem ferrão? Então, eu vou falar um pouquinho também sobre isso e também vou falar sobre meus estudos que a gente está fazendo. Então, a gente utiliza hoje em dia as abelhas sem ferrão aqui no Brasil como um modelo para estudar fisiologia e comportamento animal, ecologia ambiental, ecologia comportamental e ecofisiologia animal. Os tópicos da palestra de hoje, primeiro eu vou começar a falar sobre o que são esses tal dessas abelhas sem ferrão, tá? Para vocês terem uma ideia um pouquinho o que é isso. Porque várias pessoas no Brasil, até no Brasil as pessoas conhecem, mas a maioria das pessoas conhecem mais aquelas abelhas que picam, igual eu conhecia antigamente, né? Depois vamos falar um pouquinho sobre por que estudar essas abelhas sem ferrão. Depois a gente vai falar sobre dois tópicos principais dos meus estudos, primeiramente o forrajamento, recrutamento, a busca de alimento, como as abelhas sem ferrão organizam essa busca de alimento. E depois a gente vai falar sobre um tópico que foi mais importante nos últimos 10 anos, quando eu fui lá em Mossoró. Mossoró é no Rio Grande do Norte, no nordeste do Brasil, onde é muito quente, muito seco, então a gente estava querendo saber como essas abelhas conseguem sobreviver nesses ambientes semidesertos. Bom, então quem são esses tal dessas abelhas sem ferrão? Então nós temos alguns mitos que até em eventos sobre insetos sociais, as pessoas acreditam nesses mitos, perguntam isso primeiro. As pessoas sempre, parte das pessoas acham que a gente tira o ferrão das abelhas para fazer nossos experimentos. Várias pessoas já sabem, né, quando você tira, quando a abelha ferroa você, ela perde, igual vocês podem ver aqui, né, aqui o ferrão, aqui
todo o intestino dela, ela perde o intestino, morre, né? Então, as pessoas acham que a gente está maltratando as abelhas para fazer nossos estudos, e a maioria das abelhas morre com nossos estudos. Outra possibilidade que já foi perguntado, se a gente faz algumas experiências genéticas criando abelhas que não têm ferrão. Tá? Essa é a minha reação para essas perguntas, para esses mitos. De fato, as abelhas sem ferrão, que é esse grupo aqui em azul, os Meliponini, como vocês podem ver aqui nesse gráfico, nós temos mais que 500 espécies, eu coloquei 500 aqui, mas tem mais já descritos de abelhas sem ferrão no mundo. E temos dois outros grupos de abelhas sociais, os bombinhas, mamangavas, que tem mais que 250 espécies, e aquelas abelhas que todo mundo conhece, uma espécie só, na verdade, Apis mellifera, que pertence àquele grupo chamado de Apine, que tem no mundo todo 11 espécies apenas. Tá? Então, o que vocês podem ver aqui? Que nós temos a grande maioria das abelhas chamadas de abelhas sociais. Eu não vou entrar agora nos detalhes que são abelhas sociais e que são abelhas solitárias, apenas vou falar que tem muito mais abelhas solitárias do que abelhas sociais no mundo. Tá? Abelhas sociais são aqueles que fazem uma colônia, que vivem dentro de uma colônia, onde temos uma divisão de trabalhos entre as reprodutoras, chamadas de rainhas, e as operárias. Tá? Mas a grande maioria das abelhas no mundo são abelhas solitárias. Tá? Mas das abelhas sociais, então, a gente tem, a grande maioria são desses abelhas sem ferrão. Aqui, isso não vou explicar em detalhes, só para vocês terem uma ideia. Então, nós temos uma granja aqui, uma árvore filogenética dessas abelhas. Então, nós temos uma grande variedade de nomes aqui, vocês podem ver que são nomes de gêneros das abelhas. E, como vocês podem imaginar também pelas fotos aqui, que temos abelhas muito pequenas, essas aqui são menores que uma drosófila, menores que uma dessas moscas de fruta, né? Que temos abelhas que são grandes, que chegam até o tamanho dessas abelhas que picam, abelhas apis, abelhas melíferas, ou até maiores, tá? Então, temos uma grande variedade de tamanho, temos uma grande variedade de comportamentos, temos uma grande variedade de tendências fisiológicas. Onde ocorrem essas abelhas sem ferrão, isso é uma coisa boa para quem gosta de calor, igual eu. Quando você estuda as abelhas sem ferrão, você sempre vai ficar nos trópicos ou nos subtrópicos, aqui na parte do sul do globo, né? Então, as abelhas sem ferrão ocorrem apenas naquelas partes que aqui destacadas de azul, né? Ocorrem. E a grande maioria das espécies, mais que 250 espécies, eu acho que ocorrem nos neotrópicos, ou seja, naquela parte que vem do México, América Central e América do Sul, até o norte da Argentina. Né? A grande maioria, logicamente, ocorre aqui na Amazônia, no caso. Tá? Na África também temos uma variedade de abelhas sem ferrão, porém, tanto na África como na parte da Ásia, as abelhas sem ferrão não são muito bem estudadas, então a gente também sabe muito mais das abelhas sem ferrão aqui da América do Sul, principalmente do Brasil, devido ao fato que simplesmente tem muito mais estudos feitos. As abelhas sem ferrão, elas têm umas características biológicas agora diferentes dessas abelhas melíferas, Apis mellifera, a abelha que pica. Né? Primeiro, como vocês podem ver aqui, nós temos uma rainha aqui, que dá para ver o abdômen dela, que é mais gordinho, tá? E a maioria das espécies, não todas as espécies, fazem seus favos de maneira horizontal. Tá? Talvez vocês já viram aquelas abelhas melíferas que fazem esses seus favos verticalmente, e as abelhas melíferas, nesses favos, eles colocam tanto a cria, como também eles colocam o mel, por isso vem a favo de mel, né, que eles colocam o estoque de alimento também dentro desses favos. Tá? As abelhas sem ferrão não. Nesses favos aqui, que vocês podem ver, eles colocam apenas a cria. E o alimento eles colocam aqui na imagem ao lado, vocês podem ver esses potes, né? Aqui temos um pote de pólen, tem outros potes onde eles têm o mel dentro. Okay? Também temos uma diferenciação em termos de reprodução. As abelhas Apis mellifera, elas
as abelhas operárias, elas alimentam as larvas durante o crescimento. No caso das abelhas sem ferrão, elas não fazem isso. As abelhas sem ferrão, elas colocam todo o alimento nessas células chamadas de células de cria, que são todas aquelas estruturas que vocês podem ver aqui. Em cada uma dessas, dentro é uma abelha ainda não adulta, então pode ser uma larva, uma pupa, um ovo, né? Então eles colocam as operárias, elas colocam alimento aqui dentro dessa célula, a rainha coloca o ovo em cima, e depois essa abelha se desenvolve dentro dessa célula de cria. Então primeiro vira uma larva que começa a consumir todo aquele alimento, depois ela se transforma em uma pupa, e depois ela sai dessa célula de cria. Uma outra característica das abelhas sem ferrão, que na verdade não é uma característica única, mas é uma grande variedade, na verdade, é a produção das próprias rainhas. Em abelhas apis mellifera, nós temos células chamadas de células reais, onde as abelhas operárias colocam alimento diferenciado, para que, com certeza vocês já ouviram falar dessa palavra geleia real. Essa geleia real é um tipo de substância glandular, tipo de alimento, que a rainha precisa para o animal precisa para se transformar em uma rainha. Tá? Nas abelhas sem ferrão isso não é tão claro ainda como isso funciona, também é muito diverso. Tá? Tem algumas abelhas sem ferrão que vocês podem ver aqui, que eles têm esses aqui são os favos, tá? As células de cria, e algumas células são maiores, são conjuntos de várias células, onde a larva ela tem mais alimento. Né? Aqui também temos uma dessas células maiores, onde as larvas têm mais alimento. Então, essas larvas que têm mais alimento se transformam em rainhas. Em outras espécies, porém, a gente não tem isso. Aqui temos essas espécies do gênero Melipona, onde 25% da cria inteira, mais ou menos, depende da época do ano, da espécie, 25% dessa cria se transforma, se torna uma rainha potencial. Tá? Não todos vão virar rainha, a grande maioria está sendo morta ao longo do caminho. Né? As operárias matam essas rainhas que estão sobrando, e só algumas apenas se transformam em rainhas. Aqui em cima vocês podem ver essas rainhas, né, que tem esse abdômen muito grande, esse abdômen grande, cheio de ovos. Essas rainhas também, só ao contrário das abelhas apis mellifera, essas rainhas só copulam uma única vez com um único macho. Tá? Nas abelhas apis mellifera nós temos várias cópulas com vários machos. Então aqui, uma rainha copula apenas com um único macho, e desse único macho vão ser criados ao longo da vida dessa rainha todas as suas descendentes, os seus descendentes. Tá? Uma rainha, ninguém sabe ainda exatamente quanto tempo uma rainha vive, fala-se a lenda que ela vive 4 anos. Ao contrário disso, as operárias, que são essas que vocês podem ver aqui em volta, eles vivem em torno de 2 a 3 meses, tá? Então vocês podem ver essa diferença também nesse caso dessas duas castas, uma casta reprodutiva, outra casta operária. Tá? Bom, então as abelhas sem ferrão são o maior grupo de abelhas sociais no mundo, porém, se a gente olha o que é conhecido sobre essas abelhas sem ferrão, a gente pode perceber que poucas publicações ou poucos estudos foram feitos até agora sobre essas abelhas sem ferrão. Tá? De novo, a gente tem em verde essas abelhas apis mellifera, em azul, de novo, as abelhas sem ferrão, aqui as mamangavas, que vocês podem ver que a grande maioria dos trabalhos científicos feitos e publicados, né, até 2015, eu fiz esse levantamento, foram de abelhas apis mellifera, apenas uma parte pequena era sobre abelhas sem ferrão. Ao longo do tempo, isso também cresce, logicamente, vocês podem ver que ao longo do tempo o interesse em estudar abelhas aumentou, né, nos anos 80, 90, começou um grande boom de interesse nas abelhas, e o interesse nas abelhas sem ferrão também aumentou um pouquinho, está aumentando, mas apenas 3% de todos os artigos publicados, ou seja, 3 artigos em cada 100 artigos é sobre abelhas sem ferrão. Então, por que agora estudar essas abelhas sem ferrão? Poucas pessoas gostam de estudar, poucas pessoas estudam abelhas sem ferrão porque alguém estuda abelhas sem ferrão. Né?
quando você estuda abelha sem ferrão, você tenta publicar alguma coisa sobre abelha sem ferrão, e isso talvez também é associado a pouco número de publicações. De vez em quando a gente encontra isso um texto original de uma revisão que a gente recebeu, por isso está em inglês. Mas o que isso fala, esse texto? Que os revisores, eles reclamam ou falam que por que vocês estão estudando abelhas sem ferrão? Já está tudo conhecido em abelhas apis mellifera. Então, por favor, não faça isso, coloca seu trabalho numa revista mais específica, ou seja, numa revista ruim. Né? Isso que é a minha reação nesses casos com respeito a esses comentários. Bom, se a gente olha, por que a gente estuda abelha sem ferrão? Se a gente olha agora na evolução das abelhas sem ferrão ao longo do tempo, né? Aqui temos 100 milhões de anos atrás, as abelhas sem ferrão se diferenciaram das abelhas apis mellifera, tá? Então temos dois grupos que se diferenciaram 100 milhões de anos atrás, tá? Muito tempo, né? Grande maioria dos fósseis também temos de abelhas sem ferrão já a partir de 75 milhões de anos atrás, e grande maioria das espécies que a gente tem hoje em dia surgiu mais ou menos 10 milhões de anos atrás. Então, 10 milhões de anos atrás também é um tempo muito grande. Então, 100 milhões de anos, a gente tem uma evolução paralela, então temos desses dois grupos, as abelhas apis mellifera, as abelhas sem ferrão, andaram em paralelo a 100 milhões de anos, isso é muito tempo. Né? Então, se a gente olha para a evolução nos mamíferos, nós também temos 100 milhões de anos atrás, nós temos uma diferenciação entre esses Afrotheria, que são os elefantes, e as Ginarta, que são os bichos preguiça, e todos os outros mamíferos, que também de onde surge também os seres humanos, né? Então, a gente pode também perguntar por que a gente estuda os bichos preguiça, já que não sabemos tudo sobre os seres humanos. Então, nesse contexto, vocês também podem perceber que um bicho não tem nada a ver com o outro. Tá? Os bichos preguiça, assim, mesmo que essa postura é meio parecido, mas mesmo assim os animais não têm nada a ver um com o outro. A biologia é completamente diferente um do outro. Então, nas abelhas sem ferrão, a biologia dessas abelhas sem ferrão também é esperado que seja completamente diferente das abelhas apis mellifera. Então, todos aqueles argumentos que já está tudo conhecido em apis mellifera, por isso a gente não deveria publicar, não precisa estudar, isso é tudo bobagem, né? A distribuição das abelhas sem ferrão, ela é associada principalmente às florestas tropicais e às savanas tropicais nos continentes. Tá? Então, a gente tem essa distribuição associada a esses biomas específicas. Se a gente observa agora, em comparação de novo, as abelhas apis mellifera, a distribuição, hoje em dia, das abelhas apis mellifera é quase no mundo inteiro. Tá? Temos na Europa, temos na África, temos na América do Sul, América do Norte, tem algumas partes da norte da América do Norte, e também norte da Ásia e da Europa, onde apis mellifera não ocorre. Então, essa é uma espécie de abelha que ocorre quase em qualquer canto do mundo, hoje em dia. Antigamente, ela também era restrito mais naquelas partes da África, da Europa, e depois foi transferida para outros lugares. Mas hoje em dia, ela ocorre em quase qualquer canto. Já as abelhas sem ferrão, ao contrário, eles têm uma distribuição geográfica muito restrita. Se a gente observa aqui, temos, acho que temos 8 espécies de um gênero, a Partamona. E aqui vocês podem ver a distribuição geográfica dessas espécies. Tem algumas espécies que ocorrem em umas regiões maiores, mas temos algumas espécies que ocorrem em regiões muito restritas. Né? Essa Partamona litoralis, ela ocorre aqui no Rio Grande do Norte e na Paraíba, em um ambiente muito restrito, tá? Então, ao contrário desses apis mellifera, que ocorrem em qualquer canto, as abelhas sem ferrão, eles ocorrem em regiões geográficas muito pequenas, ok? E, com isso, eles são muito associados a um determinado ambiente, a um determinado ecossistema, né? No Brasil, se a gente olha quais são os grandes ecossistemas que a gente tem, temos a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica,
a floresta tropical seca, que também é conhecida como caatinga, e o cerrado. Então, temos 4 grandes ecossistemas, e dentro desses 4 grandes ecossistemas, logicamente, temos manchas menores ainda de sub-ecossistemas, subbiomas, onde as abelhas ocorrem, as abelhas sem ferrão ocorrem. Então, por um lado, nós temos, então, se a gente pensa que nós temos uma evolução 100 milhões de anos em paralelo entre as abelhas sem ferrão e as abelhas apis mellifera, uma espécie apis mellifera que ocorre no mundo todo e outro grupo que ocorre em regiões bem pequenas. Quais são, então, essas diferenças que a gente pode levar para nossos estudos? Se a gente estuda abelhas sem ferrão, a gente pode agora pensar, ok, a gente pode estudar como uma determinada situação ambiental, pode ser clima, pode ser vegetação, como uma determinada situação ambiental moldava a fisiologia e o comportamento dessas abelhas. Por outro lado, se a gente estuda a apis mellifera, as questões que a gente pode fazer são completamente diferentes, né? Nesse caso, a gente pode ver como uma única abelha consegue viver em tantos ambientes diferentes. Tá? Então, a gente, estudando os dois grupos, ou estudando um dos grupos, a gente tem perguntas básicas completamente diferentes. Tá? Então, isso também é uma das razões por que a gente estuda abelhas sem ferrão. Né? Então, o que afeta, o que influencia agora a fisiologia e o comportamento dessas abelhas? Então, por um lado, nós temos as condições climáticas. Então, condições climáticas associado ao bioma, ou ao ambiente onde essas abelhas ocorrem. Temos determinadas condições climáticas. Lá temos também determinadas fontes de alimento. Em alguns lugares, que vocês viram, na Caatinga, quase não tem alimento. Na Amazônia tem muito mais alimento. Então, alimento também vai influenciar a disponibilidade, e os tipos de alimento vão influenciar isso. Lugares onde as abelhas podem fazer seus ninhos, pode ser dentro de árvores, dentro da terra. Competição também é um ponto importante que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, os animais que competem com as abelhas sem ferrão sobre fontes de alimento também mudam de ambiente para ambiente. Tá? Tem alguns ambientes, principalmente aqueles ambientes que têm menos disponibilidade de alimento, a Caatinga, pega como exemplo de novo, onde também tem menos competição sobre fontes de alimento. Mas temos outros ambientes, igual a Mata Atlântica, tanto como a Floresta Amazônica, onde temos muito mais polinizadores, animais que coletam néctar e pólen nas flores. Então, temos uma competição por esse alimento muito maior do que em outros ambientes. E também o ambiente pode ser um ambiente químico, então quais são os cheiros que ocorrem nessa região, como os animais utilizam cheiro para se comunicar, e também o ambiente visual. Algumas abelhas, elas saem do ninho bem cedo pela manhã, então elas vivem num ambiente visual bem mais escuro, outras abelhas saem bem mais tarde, então um ambiente mais claro, com mais cores, né? Então, essas são as influências, algumas dos parâmetros que podem influenciar a evolução da fisiologia do comportamento dessas abelhas. No restante da palestra de hoje, eu vou concentrar nesses dois pontos, como a competição moldava a fisiologia e comportamento das abelhas, e como as condições climáticas, principalmente a falta de chuva e o calor, como eles também estão influenciando a fisiologia e comportamento das abelhas. Bom, vamos entrar então no ponto forrageamento e recrutamento. As abelhas sem ferrão, aqui vocês podem ver de novo uma imagem com 6 diferentes espécies de abelhas sem ferrão. Não, mentira, aqui é a mesma espécie. Então, 5 espécies diferentes. Então, essas abelhas sem ferrão, elas ocorrem, então, nesses ecossistemas brasileiros. E nesses ecossistemas brasileiros, eles visitam uma grande variedade de flores diferentes. E essa visita das flores é associada à polinização dessas flores. Eu não vou também agora não entrar na discussão o que é polinização, que vocês querem saber mais sobre isso, perguntam depois a Paty, que é uma especialista em polinização.
Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas, afinal das contas, as abelhas, elas vão para as flores para coletar dois recursos principais. Um é o néctar, que é transformado em mel, e outro é o pólen. O néctar é uma fonte de carboidratos, basicamente açúcar. Isso é uma fonte de alimento que traz energia. Outro lado, nós temos o pólen, que é uma fonte de proteínas. Eu sempre falo que um é igual, quando eu falo para as crianças o que é polinização, para que as abelhas vão nas flores, um é igual a Coca-Cola e outro igual a carne. Nós temos esses dois alimentos diferentes. A energia é mais importante agora para as abelhas adultas, ou seja, para aqueles animais que ficam voando para lá e para cá, e também para a rainha. As proteínas, elas são agora mais importantes para as abelhas jovens, para as larvas, principalmente para as larvas, né, que estão no desenvolvimento. As abelhas em desenvolvimento não conseguem se desenvolver se eles não têm proteínas. Tá? Então, essa fonte de proteínas que frequentemente está sendo esquecida quando as pessoas falam sobre abelhas, eles principalmente falam sobre a coleta de néctar, devido ao fato que todo mundo sabe o que é mel. Para as abelhas, o néctar não tem tanta importância quanto o pólen. Tá? O pólen é uma fonte de alimento muito mais importante, muito mais relevante para o desenvolvimento das colônias. Tá? Então, durante essa coleta desses alimentos, as abelhas entram agora em contato com as partes reprodutivas das plantas e, com isso, eles fazem essa polinização que ajuda para as plantas para produzirem seus frutos. Né? E aqui, isso não dá para ver muito bem, esse é o ramo de pitanga. Né? Nesse ramo de pitanga, vocês podem ver um monte de pontinhos pretos. Né? Todos esses pontinhos pretos são abelhas. Então, são fontes de alimento, que são algumas fontes de alimento, igual a pitanga, por exemplo, está sendo visitado por muitas abelhas diferentes. Aqui também uma foto, ou várias fotos, na verdade, mostrando a variedade dos visitantes florais. Então, aqui nós temos essa abelha Apis mellifera. Aqui temos uma mangava visitando a pitanga. E aqui temos quatro abelhas sem ferrão, algumas maiores e algumas menores também visitando pitanga. Então, temos uma grande variedade de abelhas visitando esses fontes. Por que essas abelhas gostam tanto dessas fontes de alimento igual a pitanga? Pitanga pertence a um grupo de plantas que é chamado de plantas que têm florada em massa. O que é florada em massa? Todos os indivíduos, todas as árvores, os arbustos de uma determinada região, eles vão produzir as suas flores no mesmo período e elas produzem muitas flores a cada dia. Tá? Então, milhares de flores a cada dia. Aqui vocês podem ver alguns exemplos. Aqui da caatinga tem uma jurema preta, aqui é pitanga. Aqui o ipê, né? Ipê também é uma dessas que faz florada em massa, né? Quando vocês passam na estrada, né? Quando vocês veem um ipê em flor, vocês vão ver um atrás do outro, né? Todos aqueles ipês estão produzindo flores no mesmo tempo, basicamente, né? E qual que é a vantagem das abelhas para irem para essas flores? Essas fontes de alimento, essas fontes que têm essa florada em massa, eles têm muito alimento. Então, as abelhas que vão lá, eles conseguem agora acumular muito alimento durante um curto período do ano. E grande parte aqui nesse gráfico, eu perdi aqui a grande maioria das plantas visitadas pelas abelhas, que eles coletam, são plantas que têm essas floradas em massa. Tá? Aqui em azul, que tem uma florada em massa mais intensa, em amarelo, que tem uma florada em massa menos intensa. Apenas pouquíssimas plantas visitadas não têm florada em massa. Então, as abelhas sem ferrão, isso foi um estudo que foi feito nos anos 90, né, na Mata Atlântica, que vocês podem ver várias espécies de abelhas sem ferrão, né, e aqui as plantas que eles estão visitando. Então, vocês podem ver aqui todas essas espécies, fora de algumas exceções, igual a Trigonus pinnipes, preferem essas floradas em massa. Tá? Então, isso é uma grande vantagem para essas abelhas, essas fontes lucrativas. E devido ao fato, então, que nós temos essas fontes lucrativas, essas plantas que têm essa florada em massa, e todo mundo quer essas floradas em massa, o que vai acontecer? O
que vamos ter uma competição sobre essas fontes de alimento. Né? Então, nós temos uma fonte muito boa, uma comida muito boa, todo mundo quer essa comida, portanto, vai ter uma briga, uma luta sobre essa fonte de alimento. Né? Então, para conseguir agora explorar essas fontes de alimento o máximo possível, ou para conseguir o máximo possível desse bolo, as abelhas sem ferrão elas desenvolveram várias estratégias de forrageamento diferentes. Né? Uma estratégia que eu chamo de primeiro a chegar, primeiro a servir, que são abelhas sem ferrão, principalmente espécies relativamente grandes. Essas espécies grandes, elas levantam, entre aspas, mais cedo, chegam mais cedo à fonte de alimento e pegam a comida antes que as outras abelhas chegam lá. Tá? Então, eles chegam primeiro, eles chegam rápido, chegam primeiro, conseguem pegar a sua comida. Outras abelhas, um outro grupo de abelhas que tem uma outra estratégia que é chamada de forrageamento em massa. Esse forrageamento em massa são abelhas de porte médio a pequeno, e essas abelhas têm uma estratégia que elas mandam um grupo gigantesco até uma determinada fonte de alimento. Tá? Então, eles acordam um pouco mais tarde, chegam numa fonte de alimento, mas levam um monte de gente para lá. Tá? E uma terceira estratégia que são os catadores de restos, que isso é uma estratégia principalmente de abelhas sem ferrão muito pequenos, que essas abelhas sem ferrão pequenos, eles conseguem agora aproveitar os restos que ninguém quer. Tá? Então, nem as abelhas grandes coletam isso, nem as abelhas médias coletam isso, apenas as abelhas pequenas conseguem aproveitar agora desses restinhos. Tá? Essa estratégia, não vou entrar em mais detalhes sobre essa estratégia, vou focar principalmente nessas primeiras duas estratégias aqui. Ok, então, o que é esse tal desse forrageamento, recrutamento que fico falando, só para deixar isso claro. Então, aqui nós temos uma fonte de alimento, aqui, eita, meu apontador está com chute aqui, aí, voltou. Aqui temos uma fonte de alimento, aqui temos isso que a gente usa normalmente quando a gente faz esses nossos experimentos, a gente tem um copo de vidro onde a gente disponibiliza um xarope para as abelhas, aqui vocês podem ver abelhas coletando nesse xarope, e aqui vocês podem ver um ninho das abelhas. Então, a abelha, quando ela sai pela primeira vez, o que ela vai fazer? Ela precisa agora procurar e achar essa fonte de alimento. Então, ela fica aí voando, até ela acha uma fonte de alimento. Depois, quando ela coleta nessa fonte de alimento, ela vai relativamente reto de volta para o ninho. Depois, ela volta rapidamente para a fonte de alimento e volta para o ninho. Então, ela fica voltando para a fonte de alimento e leva agora o alimento para o ninho. Ao contrário de vários outros animais, as abelhas elas não coletam alimento para elas mesmas, tá? Elas coletam alimento para os membros da colônia, para as abelhas jovens e para os outros operários. Tá? Então, enquanto ela voa para a fonte de alimento, ela coleta informação ao longo do caminho. Essa informação é sobre a distância da fonte de alimento, onde fica essa fonte de alimento, informação química, todas essa parte das informações. Ela recebe, logicamente, informação na própria fonte de alimento sobre a qualidade do alimento e na volta ao ninho também ela coleta informação. E essa informação que ela coletou em toda essa sua viagem, ela vai agora disponibilizar essa informação para os outros, ou seja, ela vai falar para as outras abelhas que têm uma fonte de alimento muito boa. E aí, as outras abelhas acreditam nessa abelha e vão agora na busca dessa fonte de alimento, chamada de recrutamento. Então, uma abelha que achou uma fonte de alimento, ela chama agora a atenção de outras abelhas e leva essas outras abelhas até essa fonte de alimento. Vou mostrar agora um videozinho para vocês verem aqui. Tem que desligar esse apontador aqui, né? Pronto. Então aqui vocês podem ver a nossa abelha, né? Aqui nosso alimentador, a abelha coletando aqui na fonte, enchendo aí a barriga dela. Ela fica, nessas nossas fontes de alimento, ela consegue coletar muito rápido muito alimento, então isso elas gostam disso, né?
Então ela volta para o ninho. Então vocês viram que a abelha ela voltou ao ninho, ela deu alimento para as outras abelhas e ela produzia esses sons que vocês, espero que vocês escutaram. Mas eu escutei, acho que a Paty também escutou, a gente testou o vídeo, espero que todo mundo escutou. Então eles estão produzindo sons, que são na verdade vibrações que a abelha produz, e essas vibrações podem agora conter uma determinada informação. Aqui então a abelha ela entra para dentro do ninho. Dentro do ninho vocês talvez viram que ela fica correndo aí num zigue-zague, empurra uma abelha para lá, uma abelha para cá, e depois ela produz aqui essas vibrações, que são vibrações do tórax, que são essa parte do corpo da abelha, tá? Então ela produz esses sonzinhos, esse ao longo do caminho, tá? Bom, aqui 2 exemplos. Uma das ideias que surgiu nos anos 60, depois foi replicado nos anos 90 do século passado, foi que esses sons são relacionados à distância de uma fonte de alimento, ou seja, quanto maior esses sons, mais distante é uma fonte de alimento. Okay? Então vou tocar esses 2 sons para vocês aqui. Então vocês ouviram que não ouviram, que dá para ver, que são 2 tipos de som completamente diferentes. Então, seguindo essa teoria, que sons mais longos significam fontes de alimento mais distantes e sons mais curtos significam fontes de alimento mais perto, a gente ia falar o que essa fonte de alimento aqui embaixo é uma fonte de alimento muito próxima, e a outra fonte, que é essa aqui em cima, é uma fonte mais distante. Mas esses 2 sons foram gravados de abelhas que coletavam exatamente na mesma fonte, tá? Então vocês podem ver que a duração desses pulsos, a duração desses sons não tem nada a ver com a distância da fonte de alimento, mas que a gente descobriu ao longo do tempo tem alguma coisa a ver com a qualidade do alimento, tá? Quanto melhor o alimento, mais excitada a abelha é, e mais agitados são os pulsos dela, né? Vocês escutaram esses pulsos aqui embaixo, foi meio desanimadora, uma abelha meio desanimada do alimento, um alimento ruim, e esse alimento primeiro que foi um som mais animado, um alimento mais interessante, né? Então a mensagem que esses sons têm, a mensagem que elas trazem é informação sobre a qualidade de uma fonte de alimento, ok? E agora a pergunta é se essas outras abelhas utilizam essa mensagem para suas decisões para ir para forragear, ou seja, se a informação significa, se a informação que a abelha traz significa bom alimento, deveria ser mais provável que uma outra abelha saia atrás desse alimento, seria mais provável que ela seja recrutada, tá? Então, o que a gente fez em vários estudos diferentes, na verdade, aqui vocês sempre podem ver embaixo aqui os sons, e aqui acima o número de recrutas. Então, nesse caso, vocês podem ver conforme aumenta a qualidade do alimento, aumenta essa agitação dos sons, e também aumenta o número de recrutas, né? Quando diminui a qualidade do alimento, diminui essa agitação dos sons e diminui também o número de abelhas recrutadas. Ou seja, as abelhas, as recrutas, as companheiras do ninho, elas escutam essa primeira abelha que chega e escutam ou decidem através dessas vibrações delas se o alimento vale a pena ou não, se vale a pena sair do ninho ou se é melhor ficar dentro do ninho, ficar em casa. Tá? Então, quanto mais agitado a forrajadora é, quanto mais agitados são os sons dela, com maior probabilidade as recrutas vão decidir de sair.
para fora. Tá? As abelhas, porém, essas abelhas que têm esse tipo de recrutamento, apenas esse tipo de recrutamento, são aqueles que têm essa estratégia primeiro chegar, primeiro a servir, que tem normalmente poucas recrutas, tá? Então, todos aqueles que vocês podem ver aqui em cima, são abelhas que têm essas estratégias que eles recrutam relativamente poucas abelhas a ter uma fonte de alimento. Já as que têm o forrajamento em massa, elas também produzem esses sons dentro do ninho, tá? Então, uma forrajadora também produz esses sons. Mas elas conseguem levar uma grande quantidade de abelhas, de recrutas, a ter essa fonte de alimento. Como elas conseguem fazer isso? Aqui uma imagem, né, que talvez vocês conhecem, né, uma cantina típica de universidade. E aqui essas abelhas, aqui uma espécie de escaptrigona aqui coletando nesse refrigerante, que eu tinha que colocar uma barra preta aqui para que ninguém sabia qual bebida que é. Eu já recebi umas reclamações uma vez que não posso mostrar isso. Ninguém agora sabe que bebida que era. Mas, então, vocês podem ver que tem muitas abelhas aqui que estão chegando nessa fonte de alimento. Então, uma abelha aparentemente achou essa fonte de alimento, voltou para o ninho e chamou uma grande quantidade de abelhas recrutas. Como que elas conseguem agora levar todo mundo para uma determinada fonte? Elas conseguem isso através de cheiros. Tá? Então, essas abelhas que têm esse forrajamento, recrutamento em massa, todas essas produzem cheiros, feromônios, que são uma glândula, que eles têm várias glândulas na cabeça, na verdade, e quando a abelha, cadê meu apontador? Quando a abelha ela chega próximo à fonte de alimento, quando ela perceber que essa fonte é boa, ela vai lambendo aqui em folhas, em pedras, em tudo qualquer obstáculo no meio do caminho. Então ela deposita esse cheiro ao longo do caminho de volta. Tá? Aqui o ninho, aqui a fonte de alimento, então ela encontrou a fonte de alimento e começa, quando ela volta, quando ela percebeu, o alimento é bom, então agora vamos depositar o cheiro, então ela deposita o cheiro quando volta para o ninho. Agora, outras abelhas do ninho, elas simplesmente podem agora chegar a seguir essa pista de cheiros. Eles fazem parecido com algumas formigas, né? Que as formigas também deixam, não todas, mas uma boa parte das formigas deixam uma trilha de cheiro e outras formigas seguem essa trilha de cheiro, né? E aqui vocês podem ver nesse outro estudo que a intensidade desses cheiros é mais forte próximo à fonte de alimento, conforme fica mais próximo ao ninho, é mais fraca, né? Então, as abelhas recrutas, elas seguem esse gradiente de cheiros, né? Aqui o cheiro mais fraco, aqui o cheiro mais forte. Então, eles sabem que eles têm que chegar no ponto onde o cheiro é mais forte, né? E qual que é a vantagem agora desse forrajamento em massa? Então, esse forrajamento em massa, as abelhas chegam na fonte de alimento e devido ao fato que tem tantas abelhas nessa fonte de alimento, outras abelhas não conseguem mais pousar nessa fonte de alimento, tá? Então, aqui temos um estudo que foi feito na Costa Rica, que temos, na verdade, 3 abelhas sem ferrão que tem forrajamento em massa. Uma dessas é uma abelha agressiva, essas 2 são abelhas não agressivas. Tá? O que vocês podem ver aqui? Essa abelha agressiva chega primeiro, tá? Aqui nesse caso foi à tarde, que essas flores abriram, essa chega primeiro, e depois chegam essas outras, que não são agressivas, ou seja, eles não atuam de forma agressiva contra as outras abelhas, mas eles chegaram em uma quantidade tão grande que eles expulsaram até essas abelhas agressivas da fonte de alimento. Então, a estratégia, a vantagem de ter essa estratégia é que eles chegam com uma massa tão grande que as outras abelhas simplesmente não têm mais chance nenhuma de pousar nessa fonte de alimento. E devido a essas diferentes estratégias que essas abelhas têm, as abelhas conseguem agora dividir temporariamente essas fontes de alimento, ou seja, eu falei para vocês que algumas abelhas chegam mais cedo, né? Outras abelhas chegam mais tarde, porém, elas chegam lá mais tarde, mas chegam em massa, então eles vão expulsar essas primeiras abelhas. Então, o que a gente pode ver é que primeiro sempre chegam essas abelhas que têm esse forrajamento primeiro a chegar, primeiro a servir, e depois chegam essas abelhas que têm o forrajamento em massa. Então, aqui, começou umas 5h30, mais ou menos, o forrajamento, até
até umas 9, 9h30, né? As abelhas grandes formam na fonte de alimento, e depois disso formam só abelhas menores. Aqui, os últimos que vocês podem ver aqui, essa última curva, são esses catadores de restos. Os catadores de restos que ficam, depois que todo mundo foi embora, ainda sobrou um pouquinho que esses catadores de restos podem aproveitar. Um grande problema para as abelhas agora, principalmente para esse grupo que tem essa estratégia de chegar primeiro, de levantar cedo, entre aspas, pode ser o aquecimento global. Por quê? Porque abelhas grandes, elas aquecem seu corpo, né? E com esse aquecimento do corpo, eles conseguem sair mais cedo do ninho. Né? Abelhas menores, elas não aquecem tanto, então eles precisam de uma determinada temperatura do ambiente antes que eles conseguem sair. Então, em anos frios, o que acontece é que primeiro, quando nasce o sol, chega ninguém, porque está frio demais, até para as abelhas grandes. Depois, num determinado horário, já temos uma temperatura suficiente para que as abelhas grandes saiam e chegam aquelas flores, e logicamente elas vão primeiro para as flores que são flores mais lucrativas, exploram essas fontes lucrativas, e depois vem aquelas que têm forjamento em massa, porque elas são menores, então eles vão levantar um pouco mais tarde. Então, às vezes, essas flores que têm que são as fontes mais lucrativas já foram exploradas, então essas abelhas menores, eles têm que coletar em flores menos lucrativas. Agora, em anos mais quentes, o que acontece? Que essas abelhas menores, elas acordam mais ou menos no mesmo horário que as abelhas grandes. Né? Ou seja, elas chegam mais ou menos no mesmo horário nessas flores, e como eles chegam em massas tão grandes, eles vão agora expulsar essas abelhas grandes dessas flores, dessas fontes lucrativas, e vão agora dominar essas fontes lucrativas, e com isso essas abelhas grandes têm agora ir para outras fontes de alimento menos lucrativas, para fontes ruins, menos bons, né? Então, o aquecimento global, então, significa para essas abelhas grandes que eles vão enfrentar cada vez mais competidores nas fontes de alimento, né? Então, eles vão ter cada vez menos, conforme aumenta a temperatura, principalmente as temperaturas da manhã, eles vão ter cada vez menos alimento disponível para elas. O próximo ponto, a sobrevivência em semidesertos. Normalmente, quando as pessoas falam de ambientes tropicais, né, assim, principalmente quando você vai lá para as Europas, Estados Unidos, Canadá, Austrália, não, Austrália nem tanto, mas quando se fala sobre os trópicos, a maioria das pessoas sempre pensa, nos trópicos tem essas florestas gigantescas, árvores de, não sei, 40 metros de altura, muitas folhas, muitas flores, muito tudo, chuva o ano todo, e uma vegetação exuberante. Porém, temos outros ambientes tropicais também, e até grande parte desses ambientes tropicais são consideradas florestas secas. Aqui vocês podem ver uma imagem relativamente típica, eu não posso dizer completamente típica, porque isso também muda um pouquinho ao longo do território brasileiro. Uma imagem da caatinga, da floresta tropical seca. Né? Então, aqui vocês podem ver, logicamente, a gente tem árvores. Né? Essas árvores normalmente não são tão altas, chega talvez em árvores que têm uns 15 metros de altura máximo. As árvores têm normalmente um distanciamento maior, grande maioria são arbustos e grande parte do ano é seco. Tá? Aqui só para vocês terem uma ideia, quem não sabe ainda onde fica essa tal da caatinga, aqui no Brasil, América do Sul, parte da América do Sul, né? Aqui temos a Mata Atlântica, Cerrado, aqui é o Pantanal, aqui é Pampa, bem no sul. Acho que vocês estão aqui, né, nessa região. E aqui a Caatinga. Caatinga no nordeste do Brasil, que é um bioma relativamente grande, é o único bioma brasileiro que só existe no Brasil, tá? O Cerrado, também temos Cerrado em outros países laterais, né, no Paraguai, também na Bolívia, Amazônia, logicamente, tem em tudo, qualquer país, também a Mata Atlântica também ocorre no Paraguai,
e a Pampa no Uruguai, né? Então temos o único bioma que só é brasileiro é a Caatinga mesmo. E essa Caatinga ela é caracterizada por temperaturas relativamente altas o ano todo e uma precipitação reduzida. Né? Aqui nesses dois mapas que vocês podem ver o clima da Caatinga são valores atuais. Tá? Então nós temos aqui são temperaturas anuais médias, ou seja, ao longo a média do ano todo, né? Em torno de entre 25 a 28 graus Celsius. Isso não aparece agora tanto, né? Você fala, a temperatura média de 25 a 28 não aparece tanto. Mas você tem que pensar que ao longo do dia essa temperatura aumenta, durante a noite ela cai um pouquinho, logicamente, mas durante o dia as temperaturas podem chegar a 40 e poucos graus. Tá? Na sombra, isso nem vou falar ainda do sol, porque o sol é muito mais quente. Crítico também, nesse caso, é a chuva, tá? Então, vocês têm uma precipitação muito baixa, então é uma região extremamente seca, logicamente, dependendo por isso também falei da vegetação, dependendo de onde na Caatinga você está, tem umas regiões que tem menos chuva, tem algumas regiões que tem um pouquinho mais de chuva, então com isso também a vegetação vai mudar um pouquinho, tá? Bom, então nós temos uma temperatura relativamente elevada, então eu falei para vocês 28 graus temperatura anual média, 40 graus são as temperaturas diárias máximas, quase todo mês a gente chega em 40 graus Celsius lá no Rio Grande do Norte. E no sol, a temperatura ela pode alcançar valores acima de 50 graus, ok? Agora, vou entrar um pouquinho na fisiologia dos animais, não muito, só para vocês terem a ideia, porque isso é crítico para as abelhas. Abelhas são chamadas de animais ectotérmicos. Agora é uma palavra meio científica aqui, um animal ectotérmico. Um animal ectotérmico significa que a temperatura do corpo é igual, mais ou menos, à temperatura do ambiente, certo? Ok. Então, se uma abelha voa em 50 graus Celsius, significa que ela tem 50 graus Celsius. Nós, seres humanos, somos animais endotérmicos. A gente sempre, tanto faz se a gente está em 50 graus Celsius, se a gente está em menos 20 graus Celsius, a gente sempre vai carregar dentro da gente, a gente sempre carrega esses 36,5 graus Celsius. Agora, na época da Covid, algumas pessoas têm mais temperatura, alguns menos. Então, as abelhas são ectotérmicos, ou seja, quando eles voam em 50 graus Celsius, significa que eles têm pelo menos 50 graus Celsius. Por que eu falo pelo menos? Porque as abelhas, elas voam, e durante o voo, elas movimentam as asas. O movimento das asas, só para vocês terem uma ideia, ocorre em torno de 120 vezes por segundo. Tá? Então, ela mexe essa asa para cima e para baixo 120 vezes por segundo. Então, isso é um gasto energético muito grande, isso requer uma atividade dos músculos muito rápida e devido a essa atividade muscular, as abelhas aquecem, tá? Esquentam. Então as abelhas são mais quentes ainda do que o ambiente. Tá? E qual que é o problema disso? O problema é que a grande maioria das proteínas, ou seja, das partes que fazem o corpo, a grande maioria das proteínas morre em 40, 42 graus Celsius. Tá? Então, esse é o problema para as abelhas, certo? Então, quando eles ficam voando, essas abelhas, elas esquentam, né? Mas o que as abelhas fazem agora? Elas vão agora dissipar esse calor que eles ganharam para a cabeça e para o abdômen. Né? E na cabeça, no abdômen, eles podem agora resfriar o corpo todo, né? Porque eles perdem muito calor através de evaporação nos dois lugares. Tá? Então, tanto a cabeça como o abdômen resfriam o corpo da abelha. E ela consegue fazer isso em distâncias curtas. Conforme ela voa em distâncias maiores, tá? Ela não consegue mais resfriar, principalmente a cabeça, tanto. E também o abdômen, né? Nem tanto, né? Então, o abdômen e a cabeça, aos poucos, vão começar a aquecer também. Então, o grande problema das abelhas nem é tanto o aquecimento do tórax, que eles conseguem agora dissipar, ou seja, jogar esse calor em excesso para outros lugares do corpo. Tá?
O grande problema é que, conforme eles ficam voando em distâncias maiores, a cabeça começa a aquecer. Qual que é o problema da cabeça aquecer? As abelhas não conseguem mais, entre aspas, pensar direito, né? Quando degrada todas as proteínas na cabeça, aí fica tudo meio tosco. Né? Morre também. Então, o grande problema é se você voa então nessas regiões semiáridas, as abelhas, na maioria das vezes, não voam tão longe das suas colônias, tá? Eles ficam mais próximos aos seus ninhos para evitar esse superaquecimento do corpo. Mas para as abelhas, o maior problema para as colônias, afinal das contas, nem é tanto a temperatura, mas porque a temperatura eles podem evitar, eles podem simplesmente forragear quando está mais frio, tá? Eles não precisam agora sair na hora do almoço, eles saem, sei lá, 5 horas da manhã, está mais fresquinho, né? Grande problema para as abelhas sem ferrão são as chuvas reduzidas. Qual que é o problema disso? As plantas precisam de água para produzir flores. Okay? Quanto menos água a gente tem, ou as plantas têm, menos flores eles vão produzir. Então, na Caatinga, nós temos a chuva, a precipitação, chamada lá de estação chuvosa, né, ocorre principalmente entre janeiro até abril, a gente tem a maior precipitação. E depois a gente tem 4 meses de chuva, e depois a gente tem 8 meses sem chuva nenhuma. Tá? Então, as abelhas, durante esses 4 meses, as plantas lá na Caatinga, eles produzem muitas flores. Então, se vocês vão na Caatinga nesse período do ano, vocês vão ver um mato completamente diferente daquela imagem aqui, dessa mata cinza. Vocês vão ver uma mata fechada, com muitas folhas, muitas flores, ok? Então, as abelhas têm 4 meses do ano que eles podem agora coletar muito alimento, e eles têm que guardar esse alimento agora para o restante do ano, para 8 meses. Então, tem que sobreviver 8 meses com aquele alimento que eles conseguiram coletar durante 4 meses. O grande problema na Caatinga, isso nem é tão problemático, mas o grande problema é que essas chuvas, às vezes, primeiramente que as chuvas são imprevisíveis, ou seja, pode ser que chove, pode ser que não chove, né? Não é uma coisa que é meio previsível. Então, quando a gente foi lá em 2012 para 2017, mais ou menos, era uma seca intensa. Provavelmente vocês ouviram falar na televisão, né? Falaram bastante dessa seca no nordeste do Brasil. Então, choveu muito menos do que costumava chover. Então, tinha muito menos plantas disponíveis para as abelhas ao longo desses 6 anos, mais ou menos. Né? Então, isso é um grande problema para as abelhas, que às vezes chove pouco. O que acontece com as abelhas quando chove pouco? Né? Aqui na estação chuvosa, as abelhas conseguem agora encher todo o seu estoque de alimento. Então, essas abelhas, essa espécie de abelha sem ferrão, nome popular jandaíra, ela até é utilizada na região para a produção de mel. Então, tem vários meliponicultores que criam essa abelha para a produção de mel. E tanto o mel como o pólen estocado durante esses 3 a 4 meses, ela tem que ser suficiente agora para sobreviver ao restante do ano até a próxima estação chuvosa. Né? Então, durante essa estação chuvosa, eles agora têm bastante alimento, então aumenta também a produção de cria. Então, aqui vocês podem ver essas células de cria. A rainha, acho que não dá para ver nessa foto. Na estação seca, o que acontece? Tem pouco alimento, então as abelhas, ao longo do tempo, ficam consumindo agora todo esse alimento. Então, esses potes de alimento ficam secos, vazios, né? E a produção de cria também diminui. Por quê? Porque se as abelhas não têm dentro do ninho suficiente proteínas, principalmente, então suficiente pólen, elas não conseguem produzir novas abelhas, tá? Então, essas colônias, de vez em quando, ficam um favo de cria pequeno, uma rainha, e às vezes ficam pouquíssimas abelhas dentro dessas colônias. Tá? E o que as abelhas agora fazem para conseguir sobreviver a essas condições? Como que as abelhas reagem para ter suficiente estoque de alimento? Como eu já falei para vocês, as abelhas sem ferrão, elas adoram essas plantas que têm essas floradas em massa. Né? Então, na Caatinga, nós temos também algumas plantas que têm florada em massa.
e as abelhas concentram principalmente nessas plantas, tá? Aqui vocês podem ver algumas das plantas. A gente fez umas análises para ver quais são as plantas que as abelhas utilizam. Então, temos a grande maioria são floradas em massa, né? Então, esses primeiros 6 aqui são árvores e também um arbusto aqui. Também pode ver a árvore que tem florada em massa. E temos 2 plantas aqui embaixo que são plantas herbáceas. Tá? Então, não são árvores nem arbustos, são plantas herbáceas. E essas plantas herbáceas, elas têm anteiras porecidas. O que são essas todas anteiras porecidas? Que são anteiras, que é a parte onde tem o pólen dentro. Tá? E a porecida significa que eles têm um poro pequeno no topo dessa estrutura. Então, é basicamente um saquinho cheio de pólen, de muito pólen, com um furinho pequenininho na ponta. E as abelhas, para conseguir esse pólen, o que eles têm que fazer? Eles têm que chacoalhar esse saco. E não todas as abelhas conseguem fazer isso. As abelhas apis mellifera, por exemplo, não conseguem fazer esse movimento para conseguir esse pólen. As abelhas sem ferrão, grande parte das abelhas sem ferrão consegue fazer isso, tá? Então, essas abelhas sem ferrão, eles vão nessas flores, ficam chacoalhando e conseguem agora acessar muito pólen. Essas flores, elas têm dentro delas muito pólen, tá? E pólen muito grande, então bastante proteína para as abelhas, também são fontes, então, bastante valiosas, ok? Então, o que acontece ao longo do ano? Conforme como é que começa a chuva, as abelhas percebem que começou a chuva. Isso significa que começa a floração das plantas. Primeiro, quem floresce primeiro sempre são as plantas herbáceas que produzem as primeiras flores. Quando chove, primeiro são as herbáceas, que crescem, florescem. Só depois vem as árvores, ok? Então, primeiro vem essas plantas herbáceas, ou seja, aquelas que têm essas, entre outros, as anteiras porecidas. Então, as abelhas coletam essas anteiras porecidas, depois vem as árvores, então eles reagem rapidamente, aumentam o número de forrageiras coletando nessas fontes. E com isso, com esse aumento do número de forragedoras, eles aumentam também o tempo que eles gastam em campo coletando comida. Com esse aumento, eles agora aumentam esse seu estoque de alimento, e conforme aumenta o estoque de alimento, eles também aumentam a sua construção de cria. Tá? Então, esse estoque ele é muito importante, como eu já falei, principalmente o estoque do pólen, para que as colônias podem construir os seus favos de cria, produzir novas abelhas, afinal das contas. Né? Grande problema, como eu já falei, no caso, são esses anos consecutivos onde tem pouquíssima chuva. Tá? Então, em um ano normal, na Caatinga, tem 4 meses de chuva, 8 meses sem chuva. Chove suficiente para que tenha bastante flores, então as abelhas coletam bastante pólen, bastante mel, néctar, mel, e com isso eles sobrevivem agora o resto do ano. Tá? O problema são agora esses anos, igual teve nessa última década, esses anos consecutivos com pouca chuva. Nesses anos com pouca chuva, tem muito menos plantas que vão produzir suas flores. Então, nesse caso, isso é um grande problema para as abelhas sociais. A abelha solitária, como eu falei para você no início, bem rapidamente, que tem abelhas solitárias e abelhas sociais. Abelhas solitárias não têm colônias, então elas não são tão afetadas por isso. Mas abelhas sociais, elas precisam manter a sua colônia. Então, eles precisam manter essa colônia o ano todo, portanto, eles precisam de comida basicamente o ano todo. Então, esses anos repetidos com pouca chuva, aqui nós temos um gráfico desde 1950 até 2013, né? Então, vocês podem ver que quando está abaixo dessa linha zero aqui, significa abaixo da média, né? Então, tem vários anos que fica um ano atrás do outro, abaixo dessa média, né? Às vezes, quase 10 anos abaixo da média, né? Então, abelhas, eles enfrentam essa situação e apenas as abelhas que conseguem, aquelas espécies que conseguiram sobreviver nessas condições, vão agora conseguir sobreviver na Caatinga, afinal das contas, né? Aqui, um outro gráfico, estou mostrando a mesma coisa, que também associado a essa falta de precipitação, também uma evaporação elevada.
essa evaporação elevada do solo reduz ainda mais a água que está dentro do solo e reduz ainda mais a disponibilidade de flores. O que as abelhas sem ferrão, a jandaíra, que a gente estudou, o que elas fazem para conseguir agora sobreviver a essas condições? Elas focam a sua vida forrageira, ou seja, toda a sua coleta de comida, em pouquíssimas flores, não ficam inventando novas modas de coletar novas flores, elas focam a sua coleta de comida basicamente em 5 espécies de plantas. Tá? Então, eles não coletam em muitas espécies, focam a sua vida em 5 espécies de plantas que eles utilizam tanto para néctar como também para pólen. Entre esses são 3 espécies que têm florada em massa e 2 dessas espécies que já mostrei para vocês que têm essas anteiras florescidas. Né? E ao longo da evolução, então, eles ficam evoluindo essa preferência sensorial para essas plantas. Né? Então, voltando para aqui, o que vocês podem ver? Vamos supor que no primeiro ano, o que acontece? Que temos aqui em HP, são plantas que são muito lucrativas e as outras são menos lucrativas. O que vai acontecer é que as mais lucrativas vão trazer mais comida agora para as abelhas. Né? As abelhas jogam agora uma mistura de todas essas comidas dentro das larvas, as larvas comem essa comida. Né? No ano seguinte, devido ao fato que elas conhecem as larvas, elas sentem o cheiro dessa comida, então eles se focam no ano seguinte nessas plantas que eles aprenderam durante o desenvolvimento, né? E como tinha mais dessas plantas lucrativas dentro do alimento larval, elas vão concentrar mais nas plantas lucrativas, ok? E no ano, quando tem essas épocas agora com muito seca, tá? Então eles vão agora ficar, devido ao fato que eles conhecem essas plantas lucrativas, eles vão agora concentrar nessas plantas lucrativas. Então, eles têm um viés sensorial para permanecer, para coletar essas plantas lucrativas, e com isso eles conseguem agora aprender, entre aspas, porque as abelhas em si não vão poder aprender só ao longo do tempo, como eu falei para vocês que uma abelha vive de 2 a 3 meses, então a própria abelha não vai saber o que vai acontecer ano que vem, né? Mas a colônia em si, ela vai agora focar, devido a esse sistema de alimentação e aprendizagem larval, eles vão focar agora naquelas plantas que são mais lucrativas, principalmente na estação seca. Né? Então, a colônia em si consegue aprender isso. Bom, então as mudanças climáticas, nesse caso, também vão agora causar, logicamente, um grande desafio para as abelhas, né, conforme aumenta as temperaturas ambientais e também a previsão nem tanto, assim, também das temperaturas, a previsão é aumento na Caatinga de até 4 graus Celsius até 2080, então nos próximos 60 anos vai aumentar 4 graus Celsius até 4 graus Celsius na Caatinga, na média, né? E também a precipitação vai diminuir, então a previsão que a precipitação diminua e também a previsão que essas secas supraanuais vão ficar mais intensas e mais longas, ou seja, vai ser cada vez mais desafiador para as abelhas. Né? Então, o que vai acontecer provavelmente, né? Então, aqui temos um estudo que foi feito para ver quais as colônias que produzem mel em relação à precipitação anual. Então, vocês podem ver que quando tem pouca precipitação, as colônias produzem pouco, ou poucas colônias produzem mel. Tá? Então, eles não conseguem coletar suficiente mel. Outra coisa que acontece, que a temperatura dentro do ninho, conforme aumenta a temperatura do ambiente, a temperatura do ninho, dentro do ninho também aumenta. As abelhas sem ferrão, elas não conseguem regular muito bem a temperatura do ninho. Tá? Algumas espécies conseguem, mas não todas as espécies conseguem. A grande maioria, na verdade, não consegue regular muito bem a temperatura. Ou seja, a temperatura que está lá fora vai estar dentro do ninho também. Tá? Então, aumenta a temperatura lá fora, aumenta a temperatura dentro do ninho. Isso agora, de novo, é um problema agora para as próprias abelhas, né? Um problema fisiológico, né? Como eu falei para vocês. Como são animais ectotérmicos, então conforme aumenta a temperatura dentro do ninho, eles
tem um estresse térmico cada vez maior. Né? O que as abelhas conseguem fazer? Elas começam a coletar água. Essa coleta de água e também de néctar, então água e néctar são utilizados para fins parecidos às vezes, aumenta a evaporação, e essa evaporação resfria o ninho. Tá? Então, esse resfriamento que eles conseguem, a maioria das abelhas sem ferrão também faz isso, consegue fazer isso, resfriar o ninho parcialmente, pelo menos através da coleta de água, coleta de néctar. Tá? Então, conforme aumenta a temperatura dentro do ninho, mais abelhas vão agora coletar água e néctar, e menos abelhas vão coletar pólen. Okay? Isso é um estudo que a gente fez lá em Mossoró, então aumentou a temperatura dentro do ninho, conforme aumenta a temperatura, diminui o número de abelhas que coletam pólen. O que isso implica? Diminui a quantidade de abelhas que coletam pólen, diminui, contanto, o estoque de pólen. Outro problema são as rainhas. As rainhas, elas têm, como eu falei para vocês, elas são fecundadas uma única vez e utilizam o estoque de espermatozoides durante a vida inteira dela, né? Então, esse estoque de espermatozoides tem que ficar viável por 4 anos, vamos supor que ela vive 4 anos. Né? O que acontece agora quando a gente esquenta essas abelhas, essas rainhas? Aqui a temperatura média dentro do ninho são mais ou menos 30 graus, na verdade são 28 a 30 graus, então a gente pode ver quando a gente analisa tanto a motilidade como a viabilidade dos espermatozoides, é relativamente alta, tá? Em torno de, a motilidade não é tão alta, mas a viabilidade é perto dos 80%, né? Em 32 graus também cai pouco, mas se a gente olha aqui para 34 graus, que é um aumento nem tão grande, mas conforme esse aumento de temperatura de 4 graus no ambiente, nós vamos ter um aumento de 4 graus dentro do ninho, né? Então, a viabilidade espermática cai dramaticamente. Isso significa que a rainha vai poder se reproduzir, não vai poder se reproduzir tanto, não vai poder produzir tantos ovos fecundados como em situações naturais, normais ou atuais, né? Então, o aumento da temperatura vai influenciar a coleta de pólen, que vai reduzir. A coleta de pólen, agora, conforme tem menos pólen coletado, temos menos pólen estocado, temos menos cria nova, de novo falando sobre essa associação, quanto mais proteína tem, mais cria tem, ou seja, quanto menos proteína tem, menos cria vai ter. Quanto menos cria nós temos, menos adultos vamos ter, ou seja, menos forragedoras, portanto, menos abelhas vão poder coletar pólen e aqui para frente. Então, isso entra num ciclo vicioso, entra no colapso da colônia, afinal das contas. E também, logicamente, a reduzida fecundidade, a fertilidade da rainha também influencia agora naquele ponto da cria nova, então, quando a fertilidade da rainha está reduzida, tem menos cria nova, portanto, menos forjadoras, menos coleta de pólen, menos estoque de pólen, menos cria nova e daqui para frente. Tá? Então, colapso da colônia devido ao fato que a temperatura aumenta. Então, isso é um dos grandes problemas enfrentados atualmente, principalmente nessas regiões mais secas e mais quentes, é para saber o que fazer para conseguir a sobrevivência dessas abelhas nesses semidesertos do mundo todo. Não estou falando apenas agora do Brasil, logicamente da Caatinga, mas nós temos esses semidesertos em vários lugares do mundo, temos na Austrália também, na África temos esses semidesertos. Bom, gostaria de agradecer a vocês pela sua atenção aqui, alguns colaboradores, nem vou falar muito sobre eles, e aqui só para terminar, porque estou um pouquinho atrasado, hoje é dia da abelha, a professora Vera Imperatriz Fonseca, junto com a Denise Alves, eles lançaram um livro sobre a abelha sem ferrão do Pará. Esse livro é disponível online, em PDF, então vocês podem baixar gratuitamente, sobre o professor Camargo, que era um cientista e artista que trabalhou bastante tempo lá em Ribeirão Preto, e ele fez muitas viagens lá para a Amazônia, e fez vários desenhos e fotos fantásticos, e a professora Vera e a Denise tentaram agora organizar um livro
sobre esse assunto, mostrando os trabalhos desse professor Camargo. Bom, agradeço muito a atenção de vocês. Vou desligar agora a... vou desligar a apresentação, acho que não vai precisar mais. Tem algumas perguntas, Paty, agora está com você. Sim. Nós temos algumas perguntas. Certo. O Renato perguntou se o alimento que é definido como de boa qualidade vai alterar a constituição de acordo com a espécie. Acho que ele quer dizer que se cada espécie tem uma qualidade diferente de alimento preferido. Assim, eu acho que a qualidade... isso, na verdade, a qualidade da fonte é um pouquinho diferente da qualidade do alimento, né? Uma fonte boa é uma fonte que tem muitas flores, né? Isso não necessariamente quer dizer que o pólen, o néctar que as abelhas vão coletar lá, tem uma qualidade muito boa. Assim, pode ser um néctar de uma qualidade um pouco inferior, um pólen de uma qualidade um pouco inferior. E isso influencia, assim, na verdade, isso... O que é bom para uma abelha depende um pouquinho da espécie da abelha. Abelhas menores, elas não se importam tanto com comida com menos qualidade. Quanto maior a abelha, mais açúcar o néctar precisa ter, mais proteína o pólen precisa ter. Tá? Com uma abelha menor, que são esses catadores dos restos, eles até conseguem lidar com alimentos de uma qualidade não tão grande. E com isso, nesse caso, talvez foi também essa a pergunta, talvez sobre a comunicação, isso influencia, logicamente, também na comunicação. A comunicação, ao longo do ano, também muda, né? Porque eu falei que a comunicação está sendo influenciada pela qualidade do alimento. Quanto maior qualidade o alimento tem, mais agitadas as abelhas vão ser. Isso muda ao longo do ano. As abelhas também percebem, isso é uma coisa que também é pouco estudado até agora, como é a percepção das abelhas da qualidade de alimento. Eu já vi, assim, durante meus vários anos de estudo, que as abelhas colocam um xarope maravilhoso, né, para as abelhas, e de vez em quando eles ficam super felizes com ele, de vez em quando eles pouco se importam com isso. De vez em quando eles colocam um alimento péssimo, e às vezes a mesma colônia fica maravilhada com esse alimento péssimo. Então, eles têm uma percepção diferenciada isso muda ao longo do ano, com que isso tem a ver, eu realmente não descobri até agora. Espero que eu respondi a pergunta do Renato. Daí temos uma pergunta aqui. Com relação às abelhas que forrageiam no início da manhã, qual a temperatura mínima suportável? Alguma linhagem apresentou características de suportar temperaturas menores, por exemplo, crepusculares? Então, isso tem alguns estudos sobre isso. Isso depende um pouquinho do ecossistema onde a abelha está adaptada, tá? Se a gente pega, por exemplo, abelhas aqui dessa nossa região aqui, também do interior de São Paulo, as abelhas, elas saem muito mais cedo do ninho do que a mesma abelha, se você pega a mesma espécie de abelha, coloca ela num outro ambiente onde está mais quente, tá? Ela vai se acostumando a essa temperatura maior e não vai começar a forragear tão cedo em temperaturas tão baixas, tá? Então, isso também muda conforme muda o ambiente. Mas tem estudos sobre isso, a temperatura, assim, a gente já fez estudos com que as abelhas, a Melipona quadrifaciata, que é a mandaçaia, que ela saiu, mas que ela... Primeiro que ela saiu antes do sol nascer, então ela saiu bem cedo, e depois foi naquela época que a gente estudou lá a pitanga, que é justamente na época mais fria do ano, que acho que tinha uns 5 graus da manhã, tá? Então a mandaçaia, ela consegue sair em temperaturas muito baixas e em temperatura realmente quase sem luz nenhuma, né? Isso são principalmente abelhas grandes. Então as abelhas grandes, elas conseguem se aquecer o suficiente, né? Mas isso também depende um pouquinho da adaptação da abelha. Por exemplo, se a gente pega uma abelha, a gente tentou assim, estudar, não introduzimos, estudamos abelhas do Nordeste em São Paulo,
elas também achavam que eles iam conseguir sair tão cedo, né? Porque já era claro o suficiente, então as abelhas pensavam, já está bom para sair, e as abelhas saíram e caíram congeladas no chão. Tá? Então isso acontecia, que as abelhas não aqueciam suficiente, dentro do ninho estava mais quente, mas na hora que eles saíram, perceberam que está frio demais e caíram no chão. Então elas não conseguiram simplesmente sair tão cedo. Mas existem estudos sobre isso que avaliaram isso, não muitos, infelizmente, mas tem. A outra é, se existe algum trabalho que separa por espécie as abelhas PCPs, forrajamento em massa e catadores de restos? Acho que tem uma lista, né? Existe sim. Existe um trabalho que eu sempre uso como trabalho referência, que é um capítulo de livro da Leslie Johnson, que estudou essas abelhas lá na Costa Rica. Se você procura Johnson, Hubble, agora precisaria anotar isso, escrever isso, eles fizeram vários estudos nos anos 70, 80, na Costa Rica, e lá eles compararam várias dessas estratégias diferentes. A gente fez um estudo em Ribeirão Preto, mas nesse caso a gente não comparava as estratégias, a gente só comparava o sucesso de recrutamento, né? A comparação das estratégias em si, o melhor trabalho que eu conheço, aquele trabalho da Leslie Johnson, acho que em 1983, se não me engano, um capítulo de livro. Se você está mais interessado nisso, me manda uma mensagem, eu vou tentar, até posso te mandar o PDF do trabalho, se quiser. Tá? Aqui até tem, é possível disponibilizar a lista de artigos citados. Posso disponibilizar. Eu não sei como isso funciona aqui nesse sistema agora, mas eu posso passar para. Se você passa para você, Patrícia, você consegue disponibilizar em algum canto? Não sei. Eu não entendo. Se tiver uma lista, por exemplo, no PowerPoint, alguma coisa assim, eu posso grudar na sua apresentação e colocar no YouTube. Tá, então vou fazer uma listinha, vou incluir também esse trabalho. O trabalho do Johnson também é citado. Tá? Posso fazer isso. Tá, vou fazer. E o professor poderia falar sobre a importância que pesquisadores de universidades europeias estão dando para o estudo de abelhas sem ferrão pelo mundo? Comento isso porque percebo que, em muitos momentos da história, os problemas ambientais tiveram sua perspectiva aumentada a partir da problematização que muitas vezes partiu da Europa. Isso é, assim, isso é difícil de responder, tá? Porque, por um lado, eu estou vindo de uma universidade europeia, então, assim, tem alguns grupos que estão estudando, tentavam, né, porque esse grupo também não existe mais, estudar a abelha sem ferrão da Europa, ou vindo da Europa, né. O grande problema é que é muito difícil conseguir verbas para esses estudos de abelhas sem ferrão quando você está na Europa, porque o problema é que a própria Europa, as agências de fomento que dão dinheiro para essas pesquisas europeias, quando se fala vem exatamente esse problema, você fala para eles, você quer estudar abelhas sem ferrão, aí eles te perguntam, para que você quer estudar abelhas sem ferrão? A gente tem essas abelhas maravilhosas aqui na Europa, estuda nossas abelhas aqui na Europa. Né? Então aí você, tinha um grande amigo meu que ele desistiu até da ciência, 2 amigos meus, aliás, desistiram da ciência por causa disso, porque eles não conseguiram verba na Europa para estudar as abelhas sem ferrão. Agora na Costa Rica, um amigo meu foi na Costa Rica, outro foi para o Brasil, né? Então os europeus tem alguns grupos que estão tentando, mas não estão conseguindo. Eu acho essa questão de dar uma ênfase, acho que tem vários grupos brasileiros e também acho que tem sul-americanos bons, que eu acho que estão conseguindo boas coisas com respeito ao estudo das abelhas sem ferrão, também aumentando um pouquinho a percepção da comunidade não científica, né, que a gente publica, igual esse livro que eu mostrei para vocês, tem vários outros livros, várias outras cartilhas
que estão sendo divulgados. E com isso, acho que a gente consegue um pouquinho assim, mudar a percepção da comunidade não científica. O grande problema nem tanto a percepção da comunidade não científica, o grande problema é sempre a percepção dos governantes que às vezes pouco se importam com abelhas, com o meio ambiente, com essas coisas, né? Então, mudar a percepção deles é muito mais difícil, eu acho. Muito mais difícil. Tá. As estratégias de forrageamento se diferem entre nativas e apis? Sim e não. Então, a apis mellifera, ela combina as duas estratégias que eu mostrei para vocês. Tá? Isso é o grande problema da apis mellifera aqui no Brasil. Tá? A apis mellifera, ela é uma abelha que consegue aquecer muito melhor do que as abelhas sem ferrão, ou seja, ela acorda muito mais cedo do que qualquer espécie de abelha sem ferrão. Eles chegam primeiro nas fontes de alimento, e o problema delas é que eles têm forrajamento em massa, ou seja, elas chegam primeiro, antes de toda qualquer abelha sem ferrão, nas fontes de alimento em massas tão grandes que às vezes as abelhas sem ferrão não conseguem aproveitar desse alimento. Então esse é o grande problema que eu vejo, logicamente também não em todos os cantos, mas eu vi na Caatinga, por exemplo, que tinha essas floradas em massas maravilhosas, que estava tudo lotado de apis mellifera. E as abelhas sem ferrão, coitadas, nem conseguiram nem chegar perto dessas plantas. Então, infelizmente, a apis mellifera é uma dessas abelhas que combina as duas estratégias. Aí, ferra com tudo. Aqui, até a pergunta do Guaraci. As abelhas coletam os recursos florais, acabam trazendo os cheiros das flores para dentro da colônia. Você acha que os odores das flores podem ajudar a recrutar as operárias para essas fontes de alimento, assim como os feromônios? Sim, isso certamente. Então, essas abelhas, não posso dizer principalmente, mas as abelhas que não produzem feromônios de trilha, as abelhas recrutadas, elas precisam de alguma informação para achar a fonte, tá? Elas, das forragedoras, elas apenas recebem informação, alimento é bom, tá? Aí eles vão para fora e faz o que agora lá fora? Tem que achar essa fonte de alimento. Então, elas usam essa informação olfativa, ou seja, o cheiro que as abelhas trazem para dentro do ninho, como informação, tá? Ou seja, a forrajadora traz esse cheiro e o gosto do alimento para dentro da colônia, fala para as outras o alimento é bom, e as abelhas recrutadas vão agora sair do ninho e procurar pelo cheiro. E isso é uma coisa interessante, essas plantas de florada em massa, elas, devido ao fato que elas têm tantas flores, não sei se vocês já passaram quando tem florada da pitanga, eu tenho um nariz péssimo, tá? Eu consigo sentir de longe essa florada de pitanga. Imagina uma abelha que consegue sentir o cheiro muito melhor do que eu, né? Então, eles nem precisam de uma informação onde fica essa fonte de alimento, devido ao fato que elas têm essas fontes de alimento tudo qualquer canto. Então, para de onde o vento traz o cheiro, eles vão nessa direção. Agora, essa informação de cheiro, para a grande maioria dessas espécies de abelhas sem ferrão, é muito importante. Agora, para essas que têm esse forrajamento em massa, elas precisam agora dessa grande massa de forrajadoras para poder dominar essa fonte de alimento. Então, eles têm que levar todo mundo para um ponto específico, né? Para isso não adianta espalhar todas as abelhas para outros cantos, igual as abelhas grandes podem fazer. Para essas é mais importante mandar todo mundo para um determinado ponto para dominar essa fonte, para espantar o resto. E agora a gente tem, acho que é uma última pergunta, que a gente está chegando no nosso horário das 7. 17. Se ela gostaria de saber se quando as abelhas encontram um novo local para morar, como fica a abelha rainha? Uma nova é nomeada, como funciona esse processo? Então, isso é uma boa pergunta. Então, é uma coisa um pouquinho... Acho que, primeiro, que eu acho uma coisa difícil de generalizar para todas as abelhas sem ferrão, mas como normalmente funciona esse processo de
criar um novo ninho, de fazer um novo ninho. As abelhas operárias, tá? Elas acham uma nova cavidade, um novo lugar onde eles podem morar. Né? Acharam isso, vão transferir agora parte da comida, parte da cera, vão transferir isso para um novo lugar. Agora, a rainha velha, ou a rainha atual, ela não pode, ela é grande demais. Ao contrário das abelhas apis mellifera, onde a rainha ainda consegue voar e voa junto com parte da colônia, fazendo esses enxames para ir para um novo lugar, as abelhas sem ferrão são grandes, as rainhas das abelhas sem ferrão são grandes e pesadas demais para voar, devido ao fato que eles têm esse abdômen muito grande. Então, nesse caso, a rainha velha fica na colônia velha, junto com uma parte das operárias, uma parte das operárias construi um novo ninho. Então, provavelmente uma rainha virgem, rainha virgem que não foi fecundada ainda, portanto, ela não dilatou o abdômen, voa junto com elas, uma outra rainha virgem de outra colônia invade essa colônia. Então, são processos que não são completamente definidos ainda quem vai ser essa nova rainha, mas lá vai ter uma rainha virgem que vai ser fecundada e vai começar a produção de ovos no novo lugar. Agora, existem alguns estudos, porém, isso precisam ser verificados, que aparentemente abelhas sem ferrão, quando eles não têm, as rainhas das abelhas sem ferrão, quando eles não têm nenhuma comida, as rainhas diminuem o abdômen dilatado, ficam pequenos de novo e conseguem voar de novo. Tá? Então, pode ser que quando não tem nenhuma única operária por perto que alimenta essa rainha, que essas rainhas chegam, voltam para uma condição que eles conseguem voar de novo. Então, mas isso precisa ser verificado. Existem alguns estudos que mostram isso, mas isso ainda precisa ser verificado. Tá? Na verdade, eu vou dar mais uma pergunta. Tá. A planta anim é uma planta de florada em massa, e as abelhas sem ferrão não são encontradas forrajando nessas plantas. Qual poderia ser o principal motivo? Então, planta ruim. Não. Então, existem alguns relatos. Existe também o ninho é um grande enigma. Por exemplo, a apis mellifera coleta no ninho. A apis mellifera, por exemplo, é uma abelha que coleta até no lixo, então a apis mellifera é o urubu da vida, né? As abelhas sem ferrão, elas são mais seletivas, ok? Isso primeiro. Essa seletividade, ela vem parcialmente do ambiente onde eles cresceram. Portanto, poderia ser que esse ninho que está sendo plantado no Nordeste inteiro, em massa, né, que esse ninho, abelhas que vivem nessas regiões coletam ninho. A gente também teve as abelhas que a gente teve na universidade, onde a única planta que eles colocavam lá na universidade era ninho também. Adoram ninho. E as abelhas até coletavam no ninho, tá? Então a gente até encontrou abelhas coletando no ninho. Porém, era muito pouco. Então não sei se a qualidade do alimento não é suficiente para essas abelhas, porque a jandaíra, ela é muito seletiva. Ela não gosta muito dessas coisas meio sem graça, vamos dizer assim, né? Ela gosta mais de coisas mais gostosas, mais voluminosas, né? Então pode ser que a quantidade de alimento que tem nas flores não é suficiente para ela, né? Isso pode ser uma das causas, né? Por exemplo, quando a quantidade não é muito grande, isso significa que a abelha forrajadora ela não percebe isso como uma qualidade boa. Portanto, quando ela volta ao ninho, ela não vai produzir esses sons chamativos, tá? Se ela produz sons, vão ser sons mais fracos, então ela não vai chamar a atenção de tantas outras abelhas para recrutar. Tá? Uma outra possibilidade aí também, esses estudos ainda acho que precisam todos serem refeitos, que parece que o ninho ele tem uma determinada toxicidade, ou seja, ele é tóxico, mas como isso poderia influenciar o forrajamento das abelhas, isso também, essa conexão entre a toxicidade e o forrajamento, que todo mundo fala que as abelhas não vão no ninho porque ele é tóxico, essa
conexão lógica, ainda ninguém conseguiu me convencer completamente que isso é a causa, tá? Que eles não vão no ninho. Eu acho que a causa que eles não vão no ninho, principalmente isso que existem abelhas sem ferro que vão no ninho, né? São poucas, mas eles vão pouco ao ninho, mas eu acho que porque é simplesmente uma comida ruim para as abelhas, uma qualidade muito interessante para elas, tá? Mais perguntas? Não, eu fechei as perguntas agora. Ah, você fechou. Que a gente deu o horário. Mas eu gostaria de agradecer. Foi muito legal, assim. Para mim que já estudo abelhas há algum tempo, é óbvio que a gente não estuda todos os assuntos, né? Então teve bastante coisa que eu não sabia. E muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço pela atenção de todos. Eu vou, depois, como a Patrícia falou, eu vou mandar depois a lista de publicações e você vai anexar lá no palestra, então, né? A gente vai achar algum jeito. E você também pode anexar meu e-mail, porque caso que alguém se interesse numa coisa específica, pode me mandar e-mail e eu vou mandar os trabalhos se for preciso, né? Tá, eu posso colocar também, além de ser na palestra, eu posso colocar no Instagram do PPG, certo. É PPG Bio Unicinos, aí eu posso colocar uma publicação só com as referências também. Ótimo, perfeito. Porque para mandar para cada um é difícil, né? Porque a gente não tem os e-mails e tal. Tá certo. Mas tá isso, então. Muito obrigada, gente, pela audiência hoje. E até mais. Até mais. Feliz Dia das Abelhas. Feliz Dia das Abelhas. Tchau, Patrícia. Tchau, gente. Tchau. Até mais. Tchau.